Uma boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra com Paulo César Matias e o tema de hoje abordado é o capítulo 10, Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, do livro Segundo o Espiritismo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará aos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho a vosso irmão. Então, Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos estar falando então um pouquinho sobre o perdão, né? Uma das coisas assim que a gente ainda está aprendendo a perdoar. Uma das questões está dentro do nosso entendimento como perdoar e como fazer com que isso não nos deixe nenhuma mágoa. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas nos ofendem falando palavras ásperas, falando coisas ruins, tentando colocar nós lá para baixo, humilhando, querendo falar coisas que não são verdades. E muitas vezes nós nos sentimos ofendidos e é difícil para nós perdoar a pessoa. Então a pergunta que Jesus fala que nós devemos perdoar sempre, né? Não só somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão, na realidade, o que ele nos traz? O que ele nos faz? Todos nós, quando nos unimos com uma outra pessoa, nós temos um vínculo, muitas vezes por amor, outras vezes por simpatia, outras vezes por afinidade e até mesmo por antipatias, onde as pessoas, uma com a outra, elas não se dão bem, vamos colocar assim, tá? Então, o que acontece? O que existe de mal que eu não consigo perdoar muitas vezes o meu semelhante? Jesus fala que a gente tem que perdoar, mas aí o perdão nos liberta. Vou tentar explicar para vocês. Quando eu consigo perdoar alguém, eu quebro aquele vínculo entre eu e aquela pessoa. Ou seja, eu já não sinto-me ligada a ela. Eu não sinto-me mal quando estou na presença dela. Eu a compreendo dentro da característica dela, dentro do jeito que ela é, dentro das coisas que ela faz. Eu compreendo as situações que estou passando, tento entender a minha posição naquele momento em que eu estou passando e tento compreender tudo isso através de uma lição, aprendendo a perdoar, esquecendo, buscando modificar-me. Ora, dentro desse aspecto, eu preciso estar buscando esta força dentro de mim. E aí fica difícil, porque falar assim, perdoa, é simples, tá. Mas quando eu a vejo novamente, eu me sinto mal. Ah, mas você não precisa. Não, a questão está, por que eu me sinto mal? Por que essa pessoa me tira do sério? Por que eu não consigo muitas vezes perdoar? Eu olho para a pessoa, eu vejo a pessoa e aquilo me faz mal. Buscando entender melhor isso, nós temos que buscar dentro de nós aquilo que precisamos mudar em nós. Então a questão está em mim.
O outro é apenas, muitas vezes, instrumento mostrando alguma coisa. Aí você poderia perguntar, mas e se eu tiver com a razão? E se eu estiver certo e a pessoa estiver errado? Ela está falando, ela está criticando. Ora, a questão está, por que eu me sinto ofendido? Por que eu guardo esse rancor e esse remorso? Eu fico mal. Por que eu guardo dentro de mim? É porque ainda eu tenho dentro de mim atitudes que muitas vezes faz com que eu tome certas posturas que são automáticas. Vamos dizer assim, o instinto muitas vezes falando mais alto, né? Às vezes a pessoa vem, fala uma coisa para você e você logo em seguida já retribui na mesma altura e dizendo que é ela, que o problema é dela e começa ofensas, tá? Quando eu estou em paz, em tranquilidade comigo, eu já não entro nessa mesma sintonia. Então a questão está na sintonia? Ou a questão está em mim? Como que eu devo proceder para que eu possa mudar isso que eu começo a sentir pelo outro? Primeiro, você tem que compreender você mesmo. Se você já compreende que você tem seus vícios, seus defeitos, que você erra, você já dá um passo à frente. Porque o que acontece com muitas pessoas? Elas não veem isso, porque o orgulho não deixa, porque ela fica presa somente àquilo que ela acha que é correto. Ou seja, o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua forma de pomposa, de achar que é a melhor, não a deixa ver que ela tem defeitos, não a deixa ver que ela erra. Então ela sempre está certa. E ela, por ter esse orgulho, ela não aceita críticas, não aceita ofensas, ela não aceita que falem mal. E aí ela se condói porque alguém possa falar algo que ela tenha, né, de defeito, alguma coisa que ela precisa fazer e aprender. E ela então critica, ela não aceita. Por que ela não aceita? Exatamente isso. Esse orgulho, né? Vamos dizer, essa trave nos seus olhos não deixa ver, mas ela vê o cisco do olho do outro, ela vê o defeito do outro, ela coloca o defeito em ênfase, ela fala, ela coloca aquilo de uma forma a fazer com que ela se sinta bem. Então, quando alguém ofende o outro, tá? O outro que está sendo ofendido quer se sentir acima daquele que está ofendendo. Então, ele vai falar o quê? É você. Você tem isso, porque você é isso, porque você é aquilo. Olha só, eu procuro me defender colocando para o outro defeitos e vícios. Falando que ele é assim, que ele é o culpado, que ele faz isso e ele faz aquilo. Aí eu me sinto bem, porque aí eu consigo ser superior a ele. Eu consigo me mostrar melhor, maior que ele, colocando ele lá para baixo. Então, a pessoa, ela acaba fugindo da realidade dela mesma. Por quê? Ela se esconde, não querendo ver os seus próprios defeitos. Porque Jesus então fala de perdoar. Para que a gente possa compreender que o outro, como aquele, também tem os mesmos vícios e defeitos. Se o outro compreende que ele tem vícios, fica muito mais fácil dele compreender e buscar perdoar aquela pessoa. Então, como que eu devo agir? Quando você estiver na frente do seu inimigo aparente, aquela pessoa que você não gosta, é você olhar para ela do jeito que ela é, dentro da condição dela, dentro do jeito que ela pensa, e entender que ela tem a forma de acreditar. Ela ainda não compreende como você. Se você já busca, né, a sua melhora, se você já trabalha com isso, você trabalha para não deixar esse orgulho, esse egoísmo falar mais alto, você está buscando a sua melhora, você está buscando compreender-se a si próprio,
Então você vai começar a separar o que é seu e do que é o outro, tá? O outro tem o seu jeito, a sua forma de pensar, ele pode ser a pior pessoa, mas é um irmão nosso que está naquela condição que talvez eu já também estive. Talvez hoje eu esteja um pouco melhor, mas eu também. Quantos de nós já não passou por certos momentos em que fomos ofendidos e não ficamos felizes, guardamos aquele ódio, aquela raiva, e a gente queria de qualquer maneira modificar aquilo, e cria. E a gente busca então, como Jesus fala, perdoa, perdoa, e você fica ali na cabeça, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Mas, poxa vida, como eu vou perdoar a pessoa se a pessoa é assim, chata? Nossa, que ela me perturba. Ora, quando eu não entro na sintonia dela, e eu vou deixar bem claro aqui, no sentido que, por exemplo, vamos dizer que você está num dia bacana, onde você está ouvindo música, onde você está num clima diferente. Vem a pessoa e fala uma palavra. Se você tomar aquela palavra como uma ofensa e que você cai a sintonia, automaticamente você se sente mal, você fala assim, meu dia já era, acabou, porque essa pessoa me falou e eu não gosto dela. Se eu não entro na sintonia, vamos supor que você está na sua casa e essa pessoa passa e fale uma ofensa para você, e você não escuta porque você estava prestando atenção em outra coisa. Ela passa, lança para você toda uma energia negativa, de ódio, de vingança ou coisa parecida, tá? E aí você não recebe aquela energia. Por que não recebe? Porque você está numa sintonia diferente. Você nem ouviu. Você está em outra. E a pessoa vem, a energia bate em você, você não se perturba e você se sente bem. Quer dizer que eu posso, então, manipular isso? Eu posso trabalhar com essa energia? Sim, tá? É essa forma que Jesus fala para nós, no sentido de perdoar, para que a gente modifique. O perdão, no sentido aí, é de deixar a pessoa seguir a vida dela, compreender que ela tem problemas e dificuldades, e que você tem que prosseguir a sua caminhada também. Se eu me sintonizo, eu me sinto mal. Isso não me faz bem, isso me prejudica. Aí vem a questão. Espera aí. Deus perdoa-nos sempre. Eu pergunto, quando eu perdoo a pessoa, eu saio da sintonia, eu quebro aquela ligação. É a mesma ligação de amor e de ódio. Eu quebro a ligação de ódio. Eu deixo ela prosseguir. E se ela continua fazendo, o problema é dela. Basta eu compreender que ela, tá, é um irmão meu. Que ela também tem seus problemas. E que, dentro da minha condição, eu vou buscar fazer o que é correto. Aí eu pergunto o que é correto. O que é certo para você? Você sempre tem que se colocar no lugar do seu próximo. Tudo aquilo que você faz, você tem que imaginar fazendo para você. Para que você entenda que se você está pensando, ou falando, ou agindo, não é ruim. Como assim? Se você se sente ofendido e você responde na mesma altura, então vocês estão iguais. Se você pensa algo daquela pessoa, no sentido de eu desejo que ela sofra, que ela passe por isso, você está criando primeiro para você. O desejo que você tem, muitas vezes, é aquilo que você vai atrair para você na sua vida. Olha só. Se eu começar a mudar isso, eu consigo compreender que toda mágoa, ofensa que eu recebo e eu sinta, tá? Tudo isso é prejudicial. E eu tenho então que trabalhar isso comigo. É difícil? É. Porque a gente tem ainda muitos vícios. Não estou falando vícios físicos, mas vícios mentais, vícios de outras vidas. Coisas que nós trouxemos,
trabalhar ainda muito o nosso orgulho, tá? Trabalhar muito as coisas que precisamos melhorar dentro de nós. E aí fica aquela questão, como eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou começar a mudar isso? Primeiro, pense em você e veja quais as atitudes que você tem perante certas situações em sua vida. Como você pensa no momento em que você é agredido, ofendido ou maltratado. O que passa na sua mente? Tá? Aquele pensamento é muitas vezes algo que ainda eu preciso modificar dentro de mim. É algo que eu preciso transformar dentro de mim, porque é complicado. Eu às vezes não consigo ver, como eu falei, por causa do meu orgulho. Mas aí, para mim trabalhar isso dentro de mim, eu tenho que me aceitar que eu tenho defeitos, que eu erro. Aí eu sou uma pessoa que qualquer coisa estouro. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa eu falo e não sei. Eu não tenho controle ainda. Então você já tem uma entrada de você entender aonde vai trabalhar. Então, como que eu posso estar fazendo? Quando eu estou naquele momento em que estou dialogando com a pessoa, ou que a pessoa está querendo me ofender, eu fecho a minha boca, fico quieto, levo o meu pensamento a Deus, faço uma prece, primeira coisa, sair da sintonia. Sair da sintonia. Porque se eu continuar lá, eu vou partir para a agressão. Então eu tenho que ter um controle. Sair daquela sintonia, levar o meu pensamento, pedir força naquele momento. Senhor, me ajuda, porque senão eu não sei como trabalhar. É difícil para mim, sabe? Estar ali, junto com aquela pessoa, aquilo me condói, me machuca, me fere. Então, respira fundo, leva o seu pensamento, sai da sintonia. Aí, quando você se acalmar um pouco, tá? Você vai pensar, o que é que eu me deixei ficar transtornado? Por que eu me deixei arrastar por essa maledicência, por essas palavras? O que me fez fazer isso? Sempre existe um motivo. A pessoa, por exemplo, ela, vamos dizer, ela é gorda. E a pessoa fala, você é gorda, não sei o quê. E ela não se sente bem consigo própria, porque ela acredita que ser gorda não é bonito. É um pensamento. Aí, quando a pessoa ofende ela se sente mal. Por quê? Porque ela mesmo não se aceita do jeito que ela é. Dá para entender? Se a pessoa vem e fala uma ofensa para você, e você se sente ruim porque ela falou aquelas palavras, é porque ainda você precisa trabalhar com você mesmo. Até mesmo, o que tem importância? Ah, você é feio, você é a pessoa assim, você fala demais, sei lá, eles vão procurar dar ênfase no seu defeito, vão procurar falar aquilo que você é. É assim que cutuca a gente, é assim que eles vão fazer para que você saia do equilíbrio. E aí, nesse momento, você tem que fazer o quê? Trabalhar consigo próprio, tentar entender o que faz você ficar desequilibrado. Se você está em paz, já se conhece, ponto positivo. Então, a questão é entrar numa sintonia diferente, estudar os aspectos dos meus defeitos, daquilo que ainda preciso trabalhar dentro de mim. Tá? Terceiro, aceitação. Aceita-se como você é. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos defeitos. Todos nós estamos aprendendo. Se todos nós temos defeito e estamos aprendendo, eu tenho que buscar aceitar como eu sou, tá? Ah, mas eu sou assim. Peraí, você não é assim, começa por aí. Você está assim, porque você muda. Você pode mudar. Hoje você é de um jeito, amanhã você começa a ter aprendizado, compreensão e você muda. Lógico. Então, eu começando a me aceitar e a compreender melhor, fica mais fácil para mim entender. Aí vem o outro aspecto importante. Se perdoe.
Se perdoa. Se perdoa pelas coisas que você faz contigo mesmo. Se perdoe pelas não aceitação de algumas coisas que você é. Se perdoe por você não compreender muitas vezes os outros. Se perdoe para que você possa trabalhar com você mesmo juntamente com o outro. Porque se eu não me perdoo, fica difícil eu perdoar o outro. Isso é lógico. É a mesma coisa de amar. Se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender esse perdão. Me aceitando, dando uma chance novamente para mim, começando novamente a trabalhar comigo, buscando compreender as minhas atitudes. Tudo isso vai fazendo com que eu possa me transformar. Vou modificando a minha vida, os meus pensamentos, aquilo que eu estou criando. Por quê? Porque no momento em que eu estou numa discussão e eu deixo a raiva, aquela ira sair de mim, eu acabo falando palavras ásperas, sintonizando, como eu falei para você, uma coisa não boa, e isso gera toda uma atmosfera em minha volta. E toda essa atmosfera, ela fica turbulenta, enquanto eu não consigo resolver, eu vou maquinando, eu vou pensando, eu vou falando, eu vou tentando argumentar alguma coisa que me faça sentir-me em paz. Então a gente tem isso, buscar alguma coisa que nos deixe calmo, seja ela da forma, muitas vezes, buscando ofender, ou seja ela, muitas vezes, nos maltratando. Então, perdoa-se a você mesmo. Mesmo que sabemos que todos temos esse desfeito, procura compreender. Aí sim, você começou a entender melhor você. Você começou a amar melhor você. Quando você começa a se perdoar, quando você começa a ver que você tem vícios, tem defeitos, que você precisa trabalhar com você mesmo, que você precisa compreender você nas coisas mínimas que você faz, que muitas vezes você perde a sua cabeça, toma atitudes que depois você se arrepende, você fica pensando, puxa, eu não devia ter feito isso, naquele momento foi tão assim, turbulento, foi tão difícil para mim. E isso vai fazer uma reflexão com você mesmo. Ou seja, você começa a trabalhar os seus pensamentos com você. Vai te ajudar no sentido de você começar a vigiar os seus pensamentos. Por isso que Jesus fala, né? Vigiai e orai. Na oração, eu saio da sintonia. Na vigilância, eu não me deixo arrastar pelas coisas daquilo que possa me tirar do normal. Então, eu buscando essa vigilância em mim, nos meus pensamentos, eu ali já, não vou falar nada, mas vou tentar compreender, tá? A questão está, para algumas pessoas, é difícil, vou colocar assim, dela saber lidar com essa energia. E às vezes faz até mal quando ela não consegue liberar essa energia. O que eu quero dizer para vocês nesse sentido? Presta atenção, tá? Quando você gera uma energia de raiva, ódio, de rancor, uma energia ruim, ela precisa ser diluída, vamos colocar assim, sair. O problema tá, como você vai fazer isso? Quando você está trabalhando com você e você está vigilante com o seu pensamento, você não entra na energia. Não entrou na energia, beleza, você está conseguindo controlar. Mas se você entrou naquela energia, aquela energia está te perturbando, você tem que fazer com que aquela energia saia. Muitas vezes tem as terapias do travesseiro, a pessoa começa a gritar, né, dentro do travesseiro e falando bem alto, até ela esgotar a energia. É uma energia que ela criou. É uma energia que está acumulada dentro dela. E é uma forma dela não falar diretamente com a pessoa, mas buscar trabalhar com essa energia. Então, essa energia é que faz muitas vezes com que a... O Clio azul que está na porta da garagem, ok? Clio azul? Obrigada.
Essa energia que muitas vezes faz com que a pessoa saia do seu normal, porque ela está nervosa, ela está agitada, ela não tem o controle e ela parte para a agressão. Como eu falei para vocês, se eu tenho essa percepção antes de acontecer, fica muito mais fácil controlar. Então, eu me conhecendo, sabendo como lidar com isso, eu já não vou entrar na mesma sintonia. E a pessoa poderá me ofender. Ah, você é gordo, você é careca, nem eu. Você é isso. Não sinto ofendido. É algo que eu estou passando no corpo normal. O importante é o espírito. Agora, se eu dou valores a outras coisas, aí eu posso sentir ofendido por isso. Então eu tenho que ter esse controle. Por isso o perdão, tá? Eu me perdoo, eu me aceito, eu trabalho comigo e eu começo a modificar a minha vida. Quando eu faço isso, eu consigo separar eu do outro. Porque eu já me conheço. Eu sei que eu sou assim, que eu tenho esse jeito, que eu só faço isso, que eu ajo dessa maneira. Se a pessoa fala aquilo para mim, às vezes eu não tenho controle, então eu vou sair de perto. Eu já conheço eu já sei como eu sou. Ótimo! Você já sabe que você é assim. Então você consegue trabalhar com você. Então eu não vou entrar naquela sintonia da pessoa. Vem ela falar o que ela quiser para me ofender, para querer me magoar. Eu vou ouvir, vou até sentir aquela energia ruim, mas eu não vou canalizar, eu não vou deixar ela ficar em mim, tá? Eu vou compreender. Aí eu começo a entender que se eu tenho meus vícios e meus defeitos, o outro também tem. O outro também é assim. Aí eu começo a entender o outro. Olha que diferença. Porque eu me compreendo que eu tenho esses defeitos, eu começo a compreender que o outro também tem defeitos, tem vícios, tem um jeito dele ser, de agir. Talvez ele aprendeu dessa maneira, talvez ele esteja acomodado ao pensamento dele, dentro da criação, dentro das atitudes, dentro das experiências das vidas que ele teve, daquele jeito. É um irmão, é um amigo. Ah, mas Paulo, calma. O importante é que você perdoe. Para quê? Porque se você não perdoar, vai criar um inimigo. E esse inimigo não vai ficar restrito somente à vida física, porque a vida continua. Você vai lá, cria uma desavença, uma briga, pode até acontecer alguma coisa pior, né? E aí o que acontece se a pessoa mata a outra e... Não, gente. A vida continua. E a pessoa que deixou o seu corpo físico vai te perseguir. Ela vai te perturbar. Ela vai ser talvez uma obsessora de você. Então a gente tem que entender que não adianta reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque assim você, deixando o seu corpo ao desencarnar, você estará tranquilo. Porque você fez a sua parte. Não adianta querer guardar por dentro de você esse rancor, essa raiva, porque só te prejudica a você. Eu tenho que entender que o outro, apesar de ter... Pode até não me perdoar. Tá? Porque ele ainda é uma pessoa muito orgulhosa, porque ele ainda não aceita, ele ainda não entende. É problema dele, não é seu. Mas o seu problema está em que você se prejudica, em que você faz mal para você. E quando você perdoa, como eu falei, você quebra esse elo, essa ligação. Você deixa a pessoa fluir. Ela vai viver a experiência dela. Ela vai encontrar outras pessoas parecidas com ela, né? E aí poderá acontecer muitas coisas ruins, né? É aquele que Jesus fala, a necessidade do escândalo, mas aí que vem o escândalo. A briga, muitas vezes, aprende-se pela dor, porque um contra o outro vão aprender na briga. Ou seja, dentro daquela desarmonia, vão compreender que não faz bem e vão tentar modificar isso.
É isso, então, que nós passamos, é isso que nós estamos enfrentando na nossa existência, aprendendo um com o outro, tá? Então, para mim não criar isso, vamos reconciliar-se, vamos buscar fazer as pazes com as pessoas. Ah, mas a pessoa não quer fazer a paz comigo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você faz as pazes com você mesmo, entenda você, entenda ela. E perdoe ela por quê? Porque você já sabe que ela tem aquele pensamento, ela tem aquele jeito de ser. Ela talvez é como uma criança ainda espiritualmente, muito apegada às coisas materiais, muito rancorosa, muito orgulhosa, muito pomposa, sei lá. Ela tem o seu defeito. E aí eu compreendo isso. Eu aceito ela como ela é. É diferente. Busque, então, entender como a vida está projetando as coisas para você. Quem vem ao seu encontro? Por que pessoas como essa cruzam o seu caminho? Por que pessoas, muitas vezes, cutucam-nos, querendo mostrar alguma coisa? É para despertar aquilo que ainda não vemos. Olha que coisa interessante. A pessoa vem e fala algo de mim. Esse algo me magoa, porque ainda preciso trabalhar com isso. Eu não entendo. Mas quando eu começo a refletir por que daquela mágoa, por que eu estou sentindo mal, eu começo a ver, olha, sabe que eu tenho esse jeito mesmo de ser? Eu falo muito e às vezes falo besteira. Eu sou uma pessoa, muitas vezes, teimosa. Eu sou uma pessoa, muitas vezes, rancorosa. Eu sou uma pessoa, muitas vezes, triste, deprimida. Como que eu sou? Às vezes a gente fala assim, é ruim, né? A pessoa falar, criticar. Mas se você olhar e ver isso como uma forma de entender que ela está te mostrando algo que você precisa trabalhar em você, se transforma diferente. Espera aí, ela falou isso. Vou trabalhar nisso, vou dar uma analisada. Se ela estiver errada, e se eu não for do jeito que ela... Aí, o problema é que ela deve ser dessa maneira. Porque em psicologia, muitas vezes se fala, às vezes falamos aquilo que nós temos e nós não queremos ver. E falamos e apontamos para o outro. Então eu analiso, eu estudo, eu aprendo com o outro. Tem duas formas de eu aprender. Eu aprendo na briga, na dor, né? Na ignorância, naquele jeito de ficar um outro, ou eu aprendo no amor, tentando estudar-me, tentando compreender aquilo que eu estou passando, tentando compreender o que eu preciso lidar dentro de mim. Isso faz a grande diferença. E isso me faz modificar a minha existência, porque aí eu passo a ter um outro sentido da vida. Eu tenho controle de mim mesmo. Eu sei onde eu piso, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu faço. É diferente. Então, Jesus está certíssimo. Não perdoe 7, mas 70 vezes 7, perdoe 100. Entenda que as pessoas, cada um tem o seu modo de ser, de agir e de pensar. E que nós somos ainda criaturas imperfeitas. E que nós aprendemos um com o outro, na experiência da vivência, no nosso lar, na nossa firma, no nosso trabalho, seja onde que estivermos, junto com os amigos. Em todos os lugares, estamos sempre tendo contato um com o outro, sempre aprendendo. Qual o motivo de estarmos aqui encarnados? Por que você está aqui? Passar férias? Comer, beber, dormir, se divertir? Não. Faz parte da nossa existência termos que nos alimentar, ter que ter um bom lar, faz parte. Mas como eu lido com essas coisas materiais, como que eu lido com o meu semelhante é que faz a diferença. Porque é aí que eu vou mostrar o meu apego pelas coisas materiais, a minha indiferença pelo meu irmão. E a isso eu vou dar mais valor às coisas do mundo do que às coisas espirituais. E quando eu deixar o meu corpo físico, eu vou ter que responder, pagar até o último centil. Por que vou pagar até o último centil?
Porque a minha consciência está pesada. Porque eu errei perante aquele outro. Porque aquilo que eu fiz não foi agradável. E aquilo não fez bem. Então, eu peço novamente uma oportunidade de poder modificar aquilo que eu errei. E a gente só se sente com a consciência tranquila quando a gente faz o nosso melhor. Porque se você está buscando fazer o seu melhor todas as vezes, você fica com a sua consciência tranquila. Você não fica tudo pesando, cobrando, falando no seu ouvido, como se fizesse assim, olha, um dia você vai ter que responder por isso. Então, buscar isso dentro de nós requer que a gente faz esse trabalho conosco. Tá? Pare. Olhe, pense em alguém que você ainda tem uma mágoa. E diga assim, Pai, me dê força para perdoar. Me dê força, Senhor, para que eu possa prosseguir a minha caminhada sem ficar preso, atrelada a esta pessoa. Que eu possa compreender que ela tem o seu jeito de agir e que ela não vai me perturbar. Peça de coração. Busque essa força, porque Deus nos dá isso. E quando você pede, receberá com certeza. E fala assim, perdoo, eu perdoo, eu me liberto, eu deixo fluir, eu deixo seguir o seu caminho, eu deixo seguir o seu fluxo, e assim eu me sinto em paz. Faça isso. Busque isso no momento que você estiver sozinho. Busque na sua casa, faça uma prece, faça uma oração e perdoe. Você vai ver o quanto você vai se sentir bem, o quanto vai te deixar livrar daquela agonia, aquele peso por causa daquela pessoa, porque ela fez um mal para você. Não. Todos responderão, todos nós acertaremos as nossas contas. Então comece agora, busque perdoar, não uma vez, nem 7, mas sempre. Porque isso é que Jesus nos ensina, a compreender que somos irmãos, que estamos aprendendo um com o outro, e que se eu não perdoo, eu guardo ressentimento, eu guardo mágoa, e aquilo me faz mal para mim. Tá? Que Deus nosso Pai nos ilumine, nos auxilie e nos ajude a compreender melhor como perdoar, como compreender os nossos irmãos, e assim transformarmos a nossa vida. Obrigado a todos e Deus nos abençoe. Obrigada, Paulo. Pode subir, tomar um passe. Obrigada a todos que nos acompanharam. Quarta-feira temos palestra às 19h30 com o Camilo. Uma boa noite, fiquem com Deus, muita paz e muita luz.